Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler esse livro, né, do Michel Laub, não sei se pronuncia assim o nome desse autor, que é o Diário da Queda. Eu realmente eu tô procurando ler livros mais assim, contemporâneos, né? Literatura que está sendo produzida mais ou menos agora, né? Porque até então a maioria dos livros, né, que eu estou consumindo, geralmente a maioria deles os autores já estão falecidos há muito tempo. E eu acho bacana também não ficar só preso aos clássicos, né? Sair um pouco da zona de conforto e tentar ver o que está sendo produzido hoje em dia, né? Para justamente aumentar um pouco a capacidade do olhar, né? E também, porque acho que quanto mais livro tanto clássico como o de hoje em dia você vai lendo, eu acho que você vai tendo um panorama maior de tudo, né? Das questões, da sociedade, enfim. Então eu baixei na internet esse livro. E é um livro relativamente curto, é curto, mas assim é bem complexo, né? Eu sei que é meio clichê, né? É complexo, mas essa é a minha opinião, porque é como se fosse a forma de narrativa, é como se fosse um diário, né? Com fragmentos de textos que parecem anotações, e aí, com esses fragmentos e anotações, o protagonista narrador ele vai se relembrando, né, da sua infância, da sua adolescência até os dias que ele é adulto. E o ponto que eu achei interessante, né, foi esse, como foi feito o livro, a narrativa do livro. Porque a impressão que eu tive, não sei se o autor quis passar isso, mas a impressão que eu tive que parecia uma narrativa espiral, né? Ele vai repetindo os fatos, mas ele sempre coloca algo novo, ele sempre acrescenta uma interpretação nova para aquela lembrança que ele já tinha falado, né? Que vai completando aí a gente vai entendendo o que aconteceu com ele, né? E realmente, né? Aí eu me lembrei, né? Às vezes eu quando me lembro de uma coisa que aconteceu, né? Passado, hoje em dia eu tenho uma interpretação daquilo que que na época eu não sabia, mas quando eu hoje comecei a pensar sobre isso, deu um outro olhar sobre aquela minha lembrança. Bem, foi isso que eu senti no livro, né? Que o livro é todo de memórias. E aí a história, né, é basicamente, né, que ele conta que quando ele era adolescente, né, ele, ele tinha um amigo, um colega, João, que ele fez uma brincadeira de mau gosto, né, ele foi jogar um menino para cima junto com os coleguinhas, depois não seguraram o coleguinha e o coleguinha se machucou, né? E aí ele ficou arrependido por causa disso, né? E aí a partir daí ele começou a questionar, né? Porque o pai dele era judeu, né? Falava sobre né, sobre o Holocausto, sobre o Holocausto e o nazismo, Holocausto, né? Eu falei meio errado.
e também sobre o avô dele, né? Aí ele começou a questionar um monte de coisas, né? Porque o amigo dele, que estudava num colégio judaico, era perseguido, né? Sofria bullying. E aí, poxa, né? Se aconteceu essa tragédia no passado, a gente está repetindo isso, né? Com esse menino. Né? Então ele começou a questionar um monte de coisa, até que sair do colégio, teve uma briga com o pai, e aí, né, teve uma briga com o pai, aí depois ele se afastou do amigo, né, um tempo depois, e aí ele começou a beber, né, aí o tempo passou, e aí ele começou a ler o diário do avô, né, que o avô deixou antes de falecer, né? Deixou um livro e o avô era completamente alienado do que aconteceu com ele não queria falar do que aconteceu com ele, né? E sobre, né, o nazismo, né, como ele conseguiu se libertar. E, e aí ele começou a fazer cadernos falando como o mundo deveria ser, né? E aí depois o pai dele, quando ficou doente, né, com problema de Alzheimer, né, começou a escrever também um diário, né, sobre as lembranças dele. Então, na verdade, o Diário da Queda fala sobre 3 gerações, né, do avô, do pai e dele. Que aí, porque, de uma certa maneira, as histórias elas se encontram, né? E então aí vai desenrolando isso. E outra parte que eu achei bacana do livro, que o livro ele consegue dar um olhar diferenciado, original, sobre esse tema tão debatido, tão discutido, tão né, pisado e repisado, né, do nazismo, né, dos campos de concentração, né? O olhar do livro é mais intimista, de como, né, o que aconteceu com o avô influenciou na história do pai e na história dele, entendeu? Fala sobre a herança cultural, né, até das relações entre os judeus e não judeus, de uma forma mais intimista, né, porque de uma certa maneira o que aconteceu, né, na vida dele, os desencontros com o amigo dele, né, e até as brigas, e depois, né, ele voltou às pazes com o pai dele, né, principalmente quando ele ficou doente, o pai dele ficou doente. Tudo isso foi influenciado, né, pelo externo, né, pelo que aconteceu na história, né? Então eu achei isso bem bacana, e o livro não é maniqueísta, em nenhum momento ele foge, né, do vitimismo, né? Ele só quer mostrar como, de uma certa maneira, os acontecimentos históricos vão influenciando, né, nas relações afetivas, né? Foi a impressão, a minha interpretação, né, sobre esse livro. Lógico que esse livro ele tem muitos elementos ainda, muitos aspectos para serem discutidos. Com certeza, daqui a alguns anos, quando eu voltar a ler, eu vou ter outras ideias, outros pensamentos sobre ele. E eu recomendo esse livro porque é um livro bem rico, né? Que fala sobre as experiências, as vivências, né,
desse personagem e como ele se reencontra de uma certa maneira depois, né, dessas lembranças todas do avô, do pai e também do amigo, né, que ele, de uma certa maneira, ele prejudicou e, né, e ele se arrependeu por causa disso. Então, leiam, porque vale a pena.